Olá, pessoal, estou de volta aqui no canal para hoje comentarmos a respeito desse livro que se chama Primeiro Amor, do autor Ivan Turgenev. Não sei se estou pronunciando corretamente, gente, não falo russo, tá? Então, enfim, vocês entenderam, eu vou colocar o livro aqui, né, a foto do livro para vocês, caso vocês tenham interesse em ler. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você não leu, mas tem interesse, fica comigo até o final do vídeo. Se desperta o seu interesse em até começar a ler livros da literatura russa. Eu li ele muito rápido, gente. Eu li ele em um dia, né? Uma tarde, na verdade, porque ele tem 100 páginas, assim. É bem tranquilo. Lógico, não tô querendo comparar o meu ritmo de leitura com o seu. Mas, gente, vocês entenderam? Eu só tô falando pra vocês entenderem que é um livro curto e que é envolvente e que você consegue ler rápido. Então, recomendo super. Esse vídeo vai ter duas partes. A primeira parte do vídeo eu vou comentar a história sem spoiler nenhum. Para você que quer ler, para você que quer saber os plots, os acontecimentos do final, eu vou deixar a segunda parte desse vídeo que vai ser com spoilers, tá bom? Então acompanha na minutagem e eu também vou colocar aqui para vocês quando eu for começar a falar com spoiler. Então vamos lá pra gente conhecer a história do Vladimir Petrovich. O livro começa então contando a história de um jantar entre alguns amigos e assim, acabou o jantar, fim de festa, eles estão ali conversando e um deles propõe o seguinte: e se a gente aqui comentasse como que foi o primeiro amor de cada um? Como foi a primeira paixão? Como foi estar apaixonado pela primeira vez na vida de cada um aqui na mesa, né? Um deles começa contando como foi, ele conta a história brevemente, nada assim muito aprofundado. O segundo conta a história assim mais breve ainda. E aí chega a vez do Vladimir, que é o protagonista. E aí ele fala assim, gente, eu não vou contar agora pra vocês porque pode ser que eu me estenda muito nessa história e então eu prefiro pra minha casa, eu prefiro escrever sobre isso e eu volto aqui e a gente comenta sobre isso. Então, passa-se alguns dias, né, desde o jantar, o Vladimir escreve a história. Lembrando que esse começo da história, o Vladimir tem em torno de uns 40 anos. E aí ele começa contando a história de quando ele era jovem, quando ele tinha 16 anos, e a família dele, que morava em Moscou, alugou uma dacha. Uma dacha é uma casa no campo, só para vocês entenderem. Eles foram para lá passar o verão. Ele é filho único, ele mora com os pais. Numa dessas saídas dele, né, que na verdade ele tá andando ali pela propriedade, ele acaba conhecendo a Zinaida, que é a filha de uma vizinha, que alugou uma casa ali ao lado. E a Zinaida é a pessoa pela qual o Vladimir sente uma paixão assim arrebatadora, ele fica muito apaixonado por ela. A gente conhece um pouco também sobre a Zinaida, tá? Tudo isso que eu vou falar pra vocês aqui tá aqui no livro, então não é spoiler, mas isso aqui vai contribuir pra aguçar um pouco a curiosidade de vocês em relação ao livro. Olha o que tá escrito aqui. Zinaida logo adivinhou que eu estava apaixonado, e eu não pensava em esconder isso. Ela brincava com a minha paixão, me ludibriava, mimava, torturava. É doce ser a única fonte, a causa absoluta e inquestionável de alegrias imensas e do desgosto mais profundo para alguém. Então, assim, gente, é um romance meio trágico. E aí a gente acaba conhecendo então a Zinaida. Ela é uma jovem que ela tem 21 anos, então ela é mais velha que o Vladimir. E a gente acaba conhecendo um pouco o que ela faz, né? Ela ludibria ele, não só ele, mas outros homens também. Tanto que quando ele conhece, ele vê ali em torno de muitos homens, né? E ela faz joguinhos de sedução pra quem é que vai ter a minha atenção? Quem é que vai ter a honra de beijar minha mãozinha, sabe? Então ela fica brincando com esses caras e caras assim, ele é o mais novo, né, que tem 16, tinha cara de 20, tinha cara de 30, cara de 40 anos, médico, conde, sempre pessoas que têm muito dinheiro ali envolvida. Bom, gente, então eu vou parando por aqui, porque eu tô com medo de contar alguma coisa pra vocês e, enfim, estragar a experiência de vocês. Se você não se importa com spoiler, então continua aqui comigo até o final do vídeo, tá? E pra você que assistiu até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, se você continuou no vídeo, então você quer saber com spoiler, né? Então fica comigo pra gente fofocar, gente. Se prepara então, porque a parte com spoiler é um deleite. Vamos começar por ordem. Primeiro, então, a gente acaba vendo que a Zinaida adora ser gadada, né? A famosa pessoa que gosta de
de todo mundo ali paparicando, que ela é essa pessoa, gente. Já conheceu uma pessoa assim, que gosta de ser gadada? Por homem ou por mulher, né? Porque tem homem que também que gosta disso, né, gente? Adora mulher comentando. No livro, os homens chamam ela de princesinha, porque a Zinaida, ela é filha da princesa. Gente, o nome é tudo em russo, não vou conseguir falar, nem pronunciar o nome da mãe dela, é um nome super difícil. Vou até colocar na tela aqui pra vocês. A mãe dela é mais velha, já é quase uma senhora, e a gente descobre que o pai dela faleceu, e o pai dela tinha muito dinheiro, então ele morreu e elas meio que perderam tudo, assim, sabe? Elas estão pobres. E aí, o que que acontece? Por trás de toda essa questão de serem homens paparicando ela, rola também um jogo de interesse em relação até pra mãe dela, né? Porque tem um cara lá que fica paparicando ela que é médico. E aí tem até uma parte, eu não lembro se é ela, que pede até um auxílio pro médico que tava com dor de dente, ou se é a mãe dela. Eu acho que é ela, se eu não me engano. Pediu pro médico olhar ali, né, o que tava acontecendo com ela, porque obviamente ela não iria pagar pela consulta. Tanto que o Vladimir ia ali pra casa dela meio que escondido, né, porque a mãe dele não gostava da Zinaida. Chegou até um momento que elas foram lá tomar um chá da tarde com a mãe dele, e o pai também, todo mundo ali na mesa, e a mãe já falou assim, eu não gostei delas. Elas têm cara, tipo assim, de aproveitadoras, as duas. E aí o Vladimir fica quieto, né, porque ele tá chonado na menina. Mas aí ele deixa pra lá. A história vai acontecendo, a gente vê ele indo lá todos os dias, ele chegando em casa apaixonado por ela, né? Tem até um momento onde ele pega o papelzinho lá que tá escrito beijo e ele beija a mãozinha dela, que, nossa, é o ápice pra ele. Tem outro momento também onde ela pega, tipo, um lenço, ela joga assim na cabeça dela, tá eles dois assim no sofá, e aí ele vai poder contar um segredinho pra ela, no ouvido dela, embaixo da seda ali, né, escondido, só pros dois ouvirem. Pra um menino de 16 anos naquela época, era o ápice. E aí a gente vai vendo, vai passando-se uns dias, e ela fica doente. Ela começa a se afastar dele, principalmente, e ele fica mal, então ele começa a andar pelo campo, e ele gosta muito de andar a cavalo, então ele saía, né, pra tentar não ficar pensando muito nela, até um momento que, nessas saídas dele, ele encontra a Zinaida, tipo, num bosque, na floresta, assim, com um homem, e um homem tava com um cavalo. Quando ele olhou melhor assim, ele viu que era o pai dele. O pai dele estava com a Zinaida. Só que às vezes ela chorava pra ele, e aí ele sacou que ele falou assim, eu acho que ela tá apaixonada. Eu acho que agora ela que tá apaixonada. E por quem será? Será que é por um desses homens aqui? Então ele começa a olhar pros caras lá que ficavam gadando ela, né, tentando descobrir quem que ela tá apaixonada. Se é o conde, se é o médico. Tem um dia à noite que ele levanta assim, ele pega uma faquinha, gente. Meu Deus. Essa parte é meio tensa, né? Ele pega uma faca e ele desce na casa, né? Tá de noite, de madrugada, assim. E ele vai correndo até a casa dela. Porque ele quer ver quem é essa pessoa com quem ela tá se encontrando, né? Porque ele começa a analisar, ele vê que tem umas pegadas no chão, enfim. Banca o Sherlock Holmes ali. E aí, quando ele olha lá pra casa dela, ele vê um cara saindo com uma roupa escura. E quando ele olha, gente, é o pai dele. O pai dele estava se encontrando com a Zinaida. Até o pai dele foi enfeitiçado por essa menina aí. Só que o que acontece, né? O feitiço voltou contra o feiticeiro, porque ela se apaixonou por ele também. E ele é casado, né? E pai dele, que também tá apaixonado por ela. Meu Deus, um rolo, né, gente? Um caso de família clássico aqui, que a gente ama, né? Depois essa verdade toda vem à tona, porque alguém mandou uma correspondência, né, uma carta lá pra casa dele. A mãe dele fica sabendo, eles começam a brigar. Aí os empregados escutam. Enfim, rola uma fofocaiada, né, gente? Acaba sabendo todo mundo e chega até ele, né? Que ele acaba, tipo, o que que aconteceu? Por que que meus pais estão brigando? E aí um dos empregados acaba contando pra ele, que é um empregado que ele tem mais conexão, assim. E aí, depois disso, gente, eles voltam, saem lá da Dátia, vão lá pra Moscou de novo, voltam pra cidade e passa-se um tempo, ele tenta meio que esquecer a Zinaida, ele começa a focar, né, nos estudos, porque ele tá pra quase ir pra entrar na faculdade, então ele acaba focando nessa parte de estudos. Passa-se um tempo, o pai dele, né, tem um cavalo super veloz lá, acho que é elétrico o nome do cavalo, é alguma coisa assim que só o pai dele conseguia montar nesse cavalo. O cavalo era brabo. O pai dele fala assim, eu vou dar uma volta. Ele fala, eu posso ir também? Aí ele fala, não, seu cavalo é muito lento. Aí ele fala, não, eu consigo te alcançar. Aí o pai dele, tá bom, então vamos. Guardem essa informação. Eles estão indo passear os dois. O pai dele começa a andar super rápido, deixa ele meio que pra trás, ele fica meio que perdido. Depois ele acha o pai dele que tava lá numa casa. Ele vê o pai dele parado em frente a uma janela. Quando ele olha melhor, né, o pai dele pega tipo um chicote e dá um negócio assim, tipo um braço feminino, né? Quando ele olha, é a Zinaida. Então, mesmo
depois que aconteceu tudo isso, o pai dele ainda se encontrava com a Zinaida. Gente, confesso que essa parte do chicote eu achei muito tensa, fiquei muito incomodada com essa parte. E aí, depois disso, ele conta que voltou lá pra casa, ele entrou pra faculdade, passaram-se 4 anos. E aí, corta, eles não tiveram contato nenhum, né? Corta pra ele já depois de 4 anos. Ele tava, acho que num teatro, e ele encontrou um dos caras que tava lá naquele joguinho de sedução lá. Aí o cara fala pra ele, você viu, a Zinaida tá aqui. E ela tá ainda mais bonita, que não sei o quê. Ele fala assim, ela tá hospedada no hotel tal. Aí o Vladimir fica curiosíssimo, né? Porque não vê ela há anos. Fala assim, eu acho que eu vou lá. Só que o que acontece? Passa uns dias, assim, ele não consegue ir lá por complicações, que ele também não fala o que aconteceu. E ele decide ir lá no hotel. Ele consegue ir lá. Quando ele chega na recepção e pergunta por ela, o recepcionista fala que ela morreu. Gente, essa parte eu fiquei chocada, eu não tava esperando. Então ela morreu, ele não conseguiu falar com ela. Então, assim, é um romance trágico, gente. Mas é um romance trágico que ganhou 5 estrelas lá na minha avaliação do Scooby e um coração de favorito. Porque, gente, esse livro aqui é muito, muito, muito bom. Tava olhando aqui pro lado porque tem um bichinho voando aqui, gente. Tem um pernilongo aqui, bem na hora que eu vou gravar, galera. Esse livro ganhou o meu coração, gente. Gostei muito. Se você tem interesse em começar a ler livros de literatura russa, gente, começa por esse. Porque, assim, maravilhoso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Comenta aqui se você já leu esse livro, se você quer ler, quero muito saber. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.